E eu quero falar sobre um homem de Deus, sobre José, no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 9, que diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Nós estamos diante de um dos grandes acontecimentos. Nós sabemos que esse sonho, quando lemos a Bíblia, era algo que iria se cumprir. E nós vemos o seguinte: aí está Jacó, José, seus irmãos, e José era o filho amado de Jacó, porque era o filho de Raquel, da sua esposa amada, de quem ele esperava tanto. Sabemos que Raquel, ela era estéril. Então nós vemos um desfecho de um jovem que estava crescendo em meio a um ciúme extremo dos seus irmãos. Porque quando lemos a Bíblia Sagrada, nesses textos, no capítulo 37, a seguir até o capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ver a história de José e vamos ver como José sofreu, e é sobre isso que eu vou falar hoje. José sofreu a inveja de seus irmãos, simplesmente pelo fato de que seu pai o amava mais, porque ele era o filho da sua esposa amada, Raquel. E nós sabemos que não era só por isso. Era um dos motivos. José era um jovem exemplar. E como podemos ver, José tinha um chamado. E todos que têm um chamado por Deus, eles sofrem perseguições. Todos que têm uma vocação na obra do Senhor, eles vão sofrer, irão sofrer perseguições. Às vezes nos perguntamos por que isso acontece na minha vida se eu não tenho nada. Às vezes não temos nenhum poder aquisitivo ou, ou, ou não temos bens aqui nessa terra. Mas pessoas nos invejam. Mas por que essa inveja? Porque temos um propósito e temos um chamado de Deus. E quando se tem um chamado de Deus, a inveja, ela vem sobre a vida desse homem e dessa mulher. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, e José estava passando por isso. E o pior de tudo é que essa inveja que estava acontecendo na vida de José era dos seus familiares, era dos seus irmãos. Ele foi repreendido pelo seu pai. Será que nós iríamos nos inclinar, antes desse texto que eu li, que a lua e o sol se inclinam perante José? Vai ter o primeiro sonho, que é o sonho dos molhos, no qual o molho de José fica de pé e os molhos dos seus irmãos se inclinam perante o molho de José. Talvez os que estavam de fora, que não entendiam o propósito, que não entendiam o chamado, eles olhavam para José e diziam: ele está se achando, ele é uma pessoa arrogante, ele quer ser melhor do que a gente. Só que naquele momento, aqueles sonhos que vinham para José era a revelação de Deus do que iria acontecer lá na frente. E aí o que acontece é a revolta. E ali mais para frente, Jacó revelando o seu amor que tinha, como os seus irmãos achavam que José era o queridinho de Jacó. Aí José, para terminar, ganha uma túnica. E além de ganhar uma túnica, era o filho da confiança, era o filho da fiscalização, porque José já estava sendo preparado para uma grande obra. Agradecido seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos sendo ressachados, porque somos apenas escolhidos pelo Senhor para obras a serem realizadas, para que Deus nos use nessa terra.
José apenas sonhou, porque os sonhos eram de Deus. Deus deu sonhos a José. E quando ele contou esses sonhos aos seus irmãos, aos seus familiares, ele não esperava a reação que os seus irmãos teriam de inveja. E a gente passa por isso na obra do Senhor. Mas isso acontece pela permissão de Deus. E quando estamos na presença do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. José não sabia a batalha que ele iria travar dali para frente. José não sabia do tanto que ele ia sofrer por conta daqueles sonhos. Mas o propósito de Deus ia se cumprir na vida de José. Às vezes você está passando por um deserto ou vai passar. Ou já passou. E você está se lembrando do que você passou. Vendo agora na vida de José. Deus nos chama para os seus propósitos. Nós não vivemos para os nossos propósitos. Vivemos para os propósitos de Deus. Às vezes está tudo bem, mas vem uma tempestade. Às vezes sonhamos sonhos. Os sonhos são bons. Os molhos se curvam. A lua se curva. O sol se curva. Mas o que iremos passar depois disso é tempestade. Porque é depois da tempestade que nós somos preparados, nós somos moldados, nós somos quebrados e seremos vasos limpos e perfeitos para sermos usados na presença do Senhor Deus. Nós vamos ver que depois disso, José vai observar seus irmãos no campo, chega lá os irmãos de ódio, pega o seu irmão e o primeiro pensamento é matar ele. Só que já havia um propósito na vida de José. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não vai morrer. A luta vai passar. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus. E eu sei que você já passou por muitas provas e já venceu elas. Mas parece que cada vez mais a gente diz, dessa daqui eu não escapo. Mas o Senhor tem uma porta aberta. E essa porta ela só se abre quando a gente coloca os joelhos no chão e a fé no nosso Criador e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É por intermédio dele. E tudo é por ele, tudo é para ele, não é por nós. Mas o Senhor Jesus nos ama tanto que ele reservou um lugar. O Senhor Jesus cuida de nós, nos livra, nos auxilia, nos ajuda. E não foi diferente na vida de José. José foi lançado, colocado em um poço. Seus irmãos queriam matar. Mas um dos irmãos se levantou e disse, não matemos, ele é nosso sangue. Vamos vender. O interessante é que ele é vendido e vai parar onde? Na casa de Potifar. Irmãos, é extraordinário. É extraordinário o homem que José era. Íntegro, conhecia o Deus do seu pai, apesar de seu pai ter errado tanto. Olha só quem José era. José agora estava sendo escravo, humilhado, na casa dos outros. Ele podia muito bem, irmãos, abandonar e dizer, eu vou servir mais a Deus para quê? Se o Deus de meu pai me abandonou. Mas ele disse, não, eu vou continuar firme. Com pouco tempo, José estava governando a casa de Potifar, que Potifar só sabia o que ia para sua mão. Ele só sabia o que ia para a mesa, pelo seu cuidado. Mas não era aquilo que Deus queria para a vida de José. Não era ali que ele iria chegar. Então vem a próxima tribulação, a próxima luta, a próxima prova. Ele agora tem um levante contra a sua vida, um falso testemunho. Ele agora vai para a prisão. E quem nasceu para governar, ele sempre vai se destacar. E na prisão, José daqui a pouco já estava com as chaves da prisão, cuidando de tudo. E veio os sonhos. Deixa eu dizer, irmão, sempre vai haver luta, mas sempre vai haver vitória. Haverão pessoas no nosso caminho que nos levarão para lugares. Elas serão pessoas usadas por Deus.
E às vezes essas pessoas que nos levam para os melhores lugares não são nossos amigos. Não são pessoas que gostam de nós. Porque às vezes a gente gosta daquelas pessoas que a gente quer bem, quer sempre estar perto, mas são as pessoas que não gostam da gente. Na verdade, essas pessoas que nos infernizam, elas são o nosso trampolim. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus vai nos dar a estratégia e sabedoria para estar em qualquer lugar. Seja na casa do nosso pai, seja na casa de Potifar, seja na prisão. Deus deu sabedoria e estratégia a José. Aonde ele colocou a mão, foi próspero. Receba da parte do Senhor Jesus nessa noite. Se nós nos dispusermos a estar na presença de Deus, se nós nos colocarmos na presença do Senhor como de fato Ele quer, aonde colocarmos a planta do nosso pé será próspero. Haverá paz naquele lugar, haverá alegria naquele lugar, haverá gozo naquele lugar. José estava na prisão, agora tiveram o padeiro e o copeiro sonharam. José interpreta sonhos. E um deles serve de trampolim para a saída de José. Só que as pessoas se esquecem da gente. Aquele homem se esqueceu de José. Mas Deus jamais se esqueceu de José. Deus, ele não se esquece. Nem de mim, nem de você. Às vezes a gente está na prova e acha, Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Deus nunca se esqueceu de você. Só está esperando chegar o momento e a hora certa. Eu já ouvi alguém falar uma frase. Bênção na hora errada. Ela se torna maldição. Porque se você não estiver pronto, não estiver preparado para receber aquela bênção, ela acaba sendo um fardo na sua vida. José passou por tudo aquilo porque ele estava sendo moldado e preparado. Porque se alguém é levado a um cargo de governador, que nem existia, ele tinha que ter governado na prisão, ele tinha que ter governado na casa de Potifar. Ele tinha que ter passado por levantes, por sofrimento, por lamúria, por choro, por lembranças. A gente conta a história de José tão rápido, mas quantas e quantas noites José não chorou ali naquela prisão? Quantas e quantas noites talvez José não fechava seus olhos deitado naquela prisão, naquela escuridão, não pensava, onde está meu Deus? E às vezes a gente enfermado, doente, às vezes a gente desempregado, a gente questiona e diz, onde está meu Deus? Mas eu quero dizer uma coisa, eu nunca vi um justo mendigar um pão e nem sua descendência passar fome. Se a gente pensa que luta com os braços, com as nossas forças, estamos mais que enganados. Porque o que nos mantém de pé é a força do nosso Deus, é a força do nosso Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor Jesus Cristo, nosso leão da tribo de Judá. É Ele que nos mantém vivo, é Ele que nos mantém aceso, é Ele que nos mantém de pé. Se alguém acha que é pela força do seu braço, enganado está. Se alguém acha porque é mais fiel do que o outro, enganado está. É porque o Senhor Deus é fiel na minha e na sua vida. E tudo isso aconteceu na vida de José porque o Senhor queria realizar um propósito e ele era o homem escolhido para realizar aquela obra naquele lugar, no Egito. Deus se lembrou de José. E Deus não se esquece de você não, meu irmão. Eu não sei qual é a batalha que você vai enfrentar, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Eu só sei que o Senhor Deus, ele não se esquece de você. O Senhor Deus, ele não te abandona. O Senhor Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Ele não te abandona na sua jornada. Quando foi um belo dia, o rei sonha 2 sonhos, mas é uma interpretação só. As 7 espigas gordas, as 7 espigas magras,
as 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Isso perturbou o rei. Ele não sabia o que significava, mas ele sabia que era algo ruim. Porque 7 espigas boas e gordas e as magras vêm e devoram essas. E chamaram José. E José interpretou o sonho. E além de interpretar o sonho, José ainda orienta e diz, olha, escolha alguém capacitado de confiança. Irmãos, escolha alguém que tenha capacidade para executar, para armazenar a quinta parte. José, não tem homem igual a você. É você, José. Cria-se um cargo. Eu só mando quando eu estiver no trono. Quem manda em tudo é você, José. Irmãos, a humilhação que José passou, todo o sofrimento que José passou, era a preparação para que ele pudesse estar no lugar de destaque, não se ensoberbecer, e não se envaidecer, mas fazer tudo conforme Deus havia colocado em seu coração. O sonho que eu li no início, daqui a pouco vai se cumprir. Passam-se os 7 anos de bonança, de fartura, é armazenado, é feito tudo conforme José tinha dito, ele fez. A Fenate Paneia, né? Como fala no Egito. E aí lá vem seus irmãos comprar. E a cena. Todos se curvam perante José. Embora eles não soubessem que ali era José. E eu fico pensando, irmãos, tem pessoas que pararam de sonhar. E às vezes a gente conta sonhos e as pessoas não acreditam. E eu não estou falando de sonho que a gente sonha quando está dormindo, que Deus dá a revelação. Eu estou falando de sonho que a gente sonha com os olhos abertos. E as pessoas vêm com um balde de água fria, porque é isso que acontece. Porque ninguém, escute só, ninguém quer ver o outro melhor do que você. Elas toleram ver a pessoa até igual. Mas quando essa pessoa começa a sonhar fora da caixinha, quando ela começa a dizer é possível, é capaz, Deus pode realizar. Você já viu uma pesca de caranguejo? Quando os caranguejos são colocados no balde, que vai colocando mais caranguejos, o caranguejo que tenta sair do balde, o outro puxa de volta. E é isso que acontece conosco. Quando a gente está vivendo o extraordinário, quando a gente está sonhando, e Deus está dando sonhos a gente, as pessoas querem jogar um balde de água fria. Mas deixa eu dizer, continue sonhando. Continue perseverando na presença de Deus. Se dedique e Deus vai realizar, irmão, o seu sonho. Por que ele não vai realizar? Nós temos um Deus poderoso, dono do ouro e da prata. Ele quer realizar, ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ele fez coisas extraordinárias na vida de José e quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida também, meus irmãos. O Senhor é um Deus poderoso. E eu quero lançar uma palavra na tua vida de bênção. O Senhor Deus, ele tem poder no céu e na terra. E ele vai realizar o sonho, o desejo do seu coração. Claro que o teu desejo, o teu sonho tem que estar na vontade de Deus. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Como Deus deu os sonhos a José, ele estava sendo sensível. Deus deu o dom de revelação. Deus tem dado dons a você também. Deus tem dado o dom da palavra. Deus tem dado o dom do discernimento espiritual. Hoje, irmão, nós precisamos muito do discernimento espiritual nas nossas vidas. O mundo espiritual é real. O diabo, ele quer nos destruir, ele quer nos impedir. E eu fico olhando, meus irmãos. Quando alguém cai, essas pessoas querem terminar de matar e jogar pedras em cima. Não faça isso, meu irmão.
Porque se ele caiu, foi o diabo que derrubou ele, porque algo de bom ele estava fazendo para o reino. Dê a mão, levante essa pessoa e diga: nós viemos para pregar o evangelho do amor e da paz e da salvação e do perdão. Quando João Batista veio, ele veio com uma pregação agressiva, mas ele dizia arrepender. Ele está dizendo: arrependam-se. E para aqueles que se arrependem, para aqueles que se colocam na presença de Deus, o Senhor Jesus tem perdão. Ele tem graça, porque alguém acha que é detentor da graça, que ele merece e os outros não. Porque ele é melhor e o outro não. Deixa eu dizer, meu irmão, graça, favor, imerecido, imerecido, imerecido de Deus. Quem é que merece? Ninguém merece. Oh, meu irmão. Eu me lembrei agora, falando sobre graça, falar de justiça e de graça. É duas coisas diferentes. De uma criança, eu não estou lembrando muito bem da outra parte, era justiça, graça e misericórdia. A interpretação, irmãos. A justiça é o seguinte, deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. Uma criança, ela vem numa bicicleta caminhando. Eu vou falar da justiça agora. E ela bate no carro de um vizinho. O vizinho sai, vai até os pais dessa criança e diz: olha, eu quero justiça. Eu quero que o seu filho pague, ou vocês paguem o conserto do meu veículo. E eu quero que ele pague por todos os danos. Isso é justiça. A misericórdia. A misericórdia é o seguinte, olha, o menino vem, bate no carro, o dono do carro diz o seguinte, faça o seguinte, pode ir, só que você não precisa pagar o defeito do meu carro, mas você vai ter que se resolver com os seus pais, porque você quebrou sua bicicleta. E aí você vai ter que resolver com seus pais. Isso é misericórdia. Só que a graça, irmãos, é diferente. Na graça, essa criança vem, bate no carro. O dono do carro diz: não se preocupa. Você não precisa consertar o carro. Eu conserto. Não se preocupe também, a sua bicicleta eu conserto. E outra coisa, eu vou falar com seus pais. Para que eles não briguem com você e não te disciplinem. Pode deixar que eu arco com todos os problemas. Isso é a graça. Quando Jesus diz: eu vou morrer e se entrega, Jesus está levando com ele, levou, na verdade, na cruz, todos os nossos pecados. O nosso castigo, ele levou sobre si. As nossas dores, os nossos sofrimentos. Nós estávamos mortos, mas Jesus Cristo morreu para nos dar vida e vida com abundância. As pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem. Mas a graça de Deus, e nós estamos aqui nessa noite, nessa live abençoada, falando sobre um homem, sobre José, como ele foi fiel, como o Senhor foi fiel na vida dele, e falando também sobre graça, favor imerecido de Deus, e o quanto é bom estarmos na presença dele, sabendo que ele está conosco todos os dias. E eu só sinto, irmão, sabe o quê? Vontade de todos os dias de servir ao Senhor Jesus, de adorar o Senhor Jesus. E eu quero desde já, meus irmãos, agradecer a oportunidade e dizer para os meus irmãos que a graça do Senhor Jesus está derramada sobre a vida de vocês. E esse é o motivo, está derramada sobre a nossa vida, e esse é o motivo que o diabo nos odeia, porque Cristo nos ama. E todos os dias ele tem perdão para nós. Que Deus em Cristo os abençoe.